Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que bastante gente me pediu, talvez até pela escassez de material em português sobre ele e também por conta da imensa quantidade de material equivocado e mal intencionado sobre o tema. Então hoje nós vamos falar sobre o Barão Ungern von Sternberg, um nobre russo-germânico que se converteu ao budismo e que na prática se tornou o último Khan da Mongólia. A figura do Barão Ungern é cercada aí de antipatias, essas antipatias são fomentadas pela visão mais moderninha do budismo, o falso budismo paz e amor, o budismozinho hippie, ou de madame desocupada que gosta de recitar uns mantras para astralizar. E aqui eu vou tentar dar uma visão real sobre a vida do Barão, sobre os seus feitos, sobre os seus méritos e também sobre os seus erros e os seus acertos, sem romantizar e me baseando em alguns estudos biográficos sérios que foram feitos sobre ele. Então aqui ao lado está uma pintura com a figura do Barão Ungern von Sternberg. E é sobre ele que nós vamos falar hoje. Bom, antes de começar o vídeo eu tenho que comentar algumas coisas. Algumas pessoas têm se queixado que a frequência dos meus vídeos está baixa. Pessoal, para que eu possa fazer mais vídeos eu preciso de apoio financeiro. Eu, assim como todo mundo, não vivo de brisa. Eu preciso pagar contas, eu preciso me vestir, eu preciso me alimentar, eu preciso ter dinheiro para comprar material que eu uso para disponibilizar aqui no canal. Então, sendo assim, se você se beneficia do material que é colocado aqui de graça, nos ajude. Se você gosta do nosso canal, se acredita no nosso projeto, faça parte da nossa família e tenha benefícios exclusivos. Torne-se membro do canal como amigo, como propulsor ou como patrocinador. Clica no botão aqui embaixo, seja membro, e se torne parte do nosso projeto de divulgação do conhecimento tradicional pela internet. Ou se você quer ajudar de outra maneira ou com outros valores, nós temos a nossa página no Apoia-se, que eu vou deixar na descrição do vídeo. São os nossos queridos apoiadores e patrocinadores que possibilitam que esse canal aconteça. Então, se você quer mais vídeos, se você gostaria de mais vídeos, de mais informações, que eu tivesse mais tempo para responder perguntas e tudo mais, nos ajude, apoie-se, apoie-nos, seja membro do canal de alguma forma, nos ajude de alguma forma, e aí você poderá nos ajudar a fazer vídeos com mais frequência, porque como eu disse, são os membros do canal e os apoiadores que possibilitam que esse canal aconteça e que cada dia mais pessoas possam ter acesso ao material que é disponibilizado aqui. E eu gostaria de dar as boas-vindas aos novos membros, o Thales Cantuária Freire, o Márcio Freitas e o Rafael Pires. Muito obrigado, Thales, Márcio e Rafael, porque são pessoas como vocês que fazem com que esse canal aconteça. Então não adianta, muita gente me pede, mas gente que não é membro do canal, gente que não ajuda no Apoia-se, gente que nunca fez uma doação e fala, você está fazendo pouco vídeo. Gente, não tem como, eu não tenho como dedicar tanto tempo assim ao canal se eu não tenho meios hábeis, meios financeiros para fazer isso. Bom, e para você que tem interesse nas minhas obras mais recentes sobre maçonaria e maçonologia, então eu vou deixar aqui na descrição os links para você adquirir os meus e-books lá na página da Hotmart. Essa é outra forma de ajudar o canal. Então, se você ainda não adquiriu, adquira os nossos e-books lá através da página da Hotmart. Agora, se você quiser este livro aqui, livro físico, curso elementar de maçonologia, físico, você me manda um e-mail com seu CEP. Não adianta me mandar um e-mail dizendo, olha, eu quero o livro sem o CEP, eu preciso calcular o frete para dizer para você quanto vai sair o livro mais o envio. Então você me envia o seu endereço, o seu CEP, para que eu possa fazer o cálculo do frete, enviar para você os valores certinhos, a conta,
você deposita, me avisa e eu envio o livro para você pelo correio. Caso você queira o livro autografado, basta você me avisar e eu autografarei em seu nome, o nome de quem você queira presentear, com muito gosto. E não se esqueçam também que eu tenho um perfil lá no Instagram. Me sigam lá no @Transcendência André Muniz, porque eu estou sempre postando material que eu acho interessante por lá. Então muita gente gosta bastante do material que eu coloco lá. Eu tenho poucos seguidores ainda, mas os poucos que estão lá gostam do tipo de material que eu coloco por lá. E conheçam também a nossa Escola da Tradição Primordial. A Escola da Tradição Primordial é um grupo para estudiosos, para pessoas que querem se aprofundar de verdade nos tipos de tema que nós desenvolvemos aqui. Então, na Escola da Tradição Primordial, você terá acesso a cursos completos, a textos, a traduções exclusivas, a livros e a interação com pessoas com os mesmos interesses com você, o que enriquece demais o debate. Na Escola da Tradição Primordial, nós estamos estabelecendo uma verdadeira rede de estudiosos. Né? Os alunos ali vão se desenvolvendo, vão, enfim, se tornando cada vez mais conhecedores dos temas, vão se relacionando entre si, está se tornando uma rede de estudiosos. Então, não deixe de conhecer. Né? Não se furte a conhecer, porque vale muito, muito, muito a pena. Porque lá você terá acesso a cursos completos, a textos, a traduções exclusivas, a livros e a interação com pessoas com os mesmos interesses que você. Né? O que obviamente enriquece demais o debate. E lá você poderá perguntar também sobre diversos temas, terá acesso a material exclusivo, a coisas consideradas até secretas, e isso promove um crescimento cultural bastante acentuado. E lá nós desenvolvemos bem a temática de alguns vídeos com os alunos. Agora, por exemplo, está rolando lá um curso sobre platonismo, né, que é impossível fazer por aqui. Então conheça a Escola da Tradição Primordial. Vou deixar os links na descrição deste vídeo, ok? Então, dados aí esses recados, feita esse nosso bate-papo inicial, que muita gente acha que não tem importância, mas tem muita importância, sim, porque o canal precisa disso, né? Então, dados esses recados, vamos falar do nosso querido Barão Ungern. Então, o Barão Ungern von Sternberg, como é mais conhecido, ele nasceu em Graz na Áustria, em 1885. 1885 no calendário juliano, 1886 no calendário gregoriano. Então vocês vão entender isso, eu vou falar disso aqui. Então o pai dele era um estoniano com sangue alemão e a sua mãe era uma alemã. E o seu nome completo de nascimento era Nikolai Roman Maximilian Ungern von Sternberg, né, uma mistura de nomes russos e alemães. E mais tarde ele adicionou o patronímico Theodor, né, o nome do pai dele era Theodor, ou Fyodorovich em russo, ao seu nome. Né? E a sua data de nascimento, como eu disse, ela é registrada de acordo com os dois calendários. Então, o calendário católico gregoriano e o calendário ortodoxo russo juliano. Então, no calendário gregoriano, ele nasceu em 10 de janeiro de 1886 e no calendário juliano em 29 de dezembro de 1885. Então, em alguns artigos sobre ele há essa confusão por conta do uso de calendários diferentes. Então, se vocês virem aí essa disparidade de datas, é por causa disso. Bom, a árvore genealógica do Barão Ungern tinha alguns elementos russos, uns poucos elementos russos, através da conexão entre a realeza russa por conta dos casamentos da dinastia Romanov com a nobreza alemã. Então a sua família, a família Ungern von Sternberg, se orgulhava de descender de cruzados e o jovem Nikolai ouvia de seus familiares sobre as conexões familiares com dinastias reais, como os Plantagenetas e os Habsburgo. Então um dos ancestrais do barão, se supõe teria sido embaixador na corte do czar Ivan, chamado de Ivan o Terrível. E o amor do barão
pela Rússia tem origens complexas, né? Um intenso programa ali de russificação tomou corpo na década de 1860 como parte de um amplo esforço do Império Russo para fortalecer os laços com as províncias, e isso teve um forte impacto entre os Jungern von Sternberg. Então lembra que o pai era estoniano, com sangue alemão, mas estoniano, e a família estava ali naquela região do Império Russo. Bom, na verdade pouco se sabe sobre a infância do jovem Nikolai, né? Uns poucos fragmentos indicam que era uma criança ativa e briguenta. Aliás, esse era um traço típico das crianças crescidas entre a aristocracia guerreira de antigamente. Aliás, São Bernardo de Claraval, por exemplo, também é descrito como um jovem impetuoso e encrenqueiro. Mas isso é cuidadosamente desenhado para que soe bonito na geografia de São Bernardo e que soe feio e violento na hagiografia do Barão Jungern, que é, apesar dos escassíssimos dados sobre a sua infância, ele é acusado de ter um comportamento tirânico com os outros e até de ser cruel com os animais. É curioso como descobriram, né, entre aspas, isso sem nenhum dado seguro. Enfim, quando as pessoas querem destruir a memória de alguém, elas sabem distorcer, né, tudo o que é dado histórico, e aquilo que elas não sabem, que não tem dado histórico, elas inventam. E isso aconteceu na biografia do Barão. Mas enfim, vamos em frente. Então o jovem Nikolai entrou na escola militar de Pavlovsk. Ele era um ótimo aluno na escola militar de Pavlovsk e depois ele serviu na Sibéria. Na Sibéria ele teve contato com nômades ali, mongóis e buriates, né? E na Primeira Guerra Mundial ele combateu na Galícia, e lá nas batalhas que ele participou, ele foi considerado um guerreiro corajoso e nobre, cujos atos de heroísmo chegavam a causar a impressão de serem temerários ou imprudentes. Então, ele era um soldado muito arrojado, né, e era muito idealista também. E o seu idealismo não agradava muito os superiores ali do exército, que preferiam promover burocratas cuidadosos e políticos e não guerreiros de fronte. Aliás, esse padrão institucional era bem parecido com o padrão institucional de hoje. As instituições temem os idealistas, colocam-nos de escanteio e reservam os postos de comando para os bajuladores, os cordatos, os amiguinhos que concordam com os esquemas institucionais. Bom, então, continuando a história. Como todo mundo sabe, em 1917 arrebentou a Revolução Comunista na Rússia. E aí o nosso barão ele foi enviado pelo governo provisório russo para estabelecer uma presença militar leal ao czar naquela região ali do Extremo Oriente da Rússia, né? E em outubro daquele mesmo ano, o barão decidiu se juntar ao chamado Exército Branco, que era fiel ao czar, para combater os bolcheviques, os comunistas. E em pouco tempo, porém, ele acabou se distanciando do Exército Branco e não reconhecendo mais a autoridade do Alexander Kolchak, né? O Alexander Kolchak, que era o líder nominal do Exército Branco, do movimento dos russos brancos. Bom, para o barão Jungern, as ideias do Exército Branco eram políticas demais, eram materialistas demais e não contemplavam a realidade metafísica do que estava acontecendo. Então o barão ele tinha uma visão muito diferente da visão política que o Exército Branco propunha. O barão era visto como um comandante militar extremamente rigoroso e com um senso de justiça que não admitia deslizes. Isso granjou a ele a fama de cruel, de extremista, de tirânico, de austero, etc. Bom, eu conheço bem o tipo de gente que gosta de apelidar os outros assim. Geralmente, quanto mais indisciplinado, quanto mais vagabundo,
quanto mais permissivo e relaxado, mais disposto para classificar os outros como tirânicos e extremistas. Os discípulos mais bananas que eu já tive, mais moles, mais frouxos, foram os que mais rapidamente me chamavam de tirânicos, e de tirânico e de rigoroso demais, e etc, etc, etc. Bom, o Barão, ele conseguiu apoio por parte do Império Japonês, uma vez que ele não via mais como uma realidade a possibilidade de restauração do Império Russo. Então, o grande horror para o Barão Ungern não era a queda do Tsar, mas o que essa queda representava, ou seja, o materialismo comunista e a destruição dos valores espirituais da Rússia e das regiões que compunham o Império Russo. Já para o Exército Branco, né, para os membros do Exército Branco, o apoio japonês ao Barão e a sua aceitação de tal apoio eram vistos como alta traição ao Império Russo, né? Só que para o Barão, a única saída possível para a manutenção dos valores espirituais do Império era aceitar o apoio de um outro império, né? Porque, como eu disse, a preocupação dele não era tanto a questão da queda do Tsar, mas a queda dos valores que essa queda do Tsar representava. Então o Barão Ungern, ele formou uma divisão denominada de divisão asiática, né? Essa divisão asiática, ela era integrada por russos, buriates e cossacos. E essa divisão era chamada também de divisão selvagem e operava na área da Transbaicália. E enquanto ele estudava logística, engenharia militar e táticas de guerra de pequenas unidades para, digamos assim, implementar melhorias ali na sua própria divisão, o Barão começou a desenvolver também um profundo interesse sobre questões esotéricas. Então, seu convívio com budistas cossacos, mongóis e calmucos o fizeram se interessar muito pelo Dharma e buscar conexões ali entre a filosofia ocidental, né, o cristianismo, o esoterismo de Dante e o Dharma de Buda. Então a ideia de uma aristocracia espiritual, né, composta por um círculo de iniciados, que é muito presente no budismo Vajrayana, soava particularmente interessante ao Barão, que era profundamente encantado com a ideia de uma hierarquia inerente a toda estrutura verdadeiramente tradicional. E ao contrário do que muita gente acha, o budismo ele não era um desconhecido na Rússia, né? Desde 1913, o budismo era considerado uma doutrina tradicional no Império Russo, né? Então o parente do Barão por casamento, que era o Hermann Kaiserling, né, ele depois, o Hermann Kaiserling depois se tornou até uma figura importante nos meios ocultistas europeus. Ele observou que mesmo enquanto era muito jovem, o Barão era interessado em doutrinas hindus e tibetanas, e ele falava bastante sobre simbolismo geométrico. Em outras palavras, parece que o Barão apenas aprofundou o interesse nessa época que ele estava lá com a sua divisão asiática. Então, na verdade, ele apenas aprofundou um interesse que já existia há muito tempo. Então, a convivência que ele foi tendo ali com os budistas que faziam parte da sua divisão asiática fizeram com que esse interesse aumentasse, né? E o Kaiserling, ele chegou a afirmar que o Barão foi um dos homens mais dotados metafisicamente que ele conheceu ao longo da sua vida, né? O Kaiserling e outros também chegavam a acreditar que o Barão ele tinha um tal discernimento dos espíritos que ele praticamente adivinhava o que as pessoas pensavam, né? Adivinhava o que as pessoas... Ele lia as mentes das pessoas, tamanha penetração psicológica que o Barão tinha. E o Barão acreditava que a monarquia era o único sistema que poderia salvar a civilização ocidental da destruição moral e espiritual. Por isso ele não estava focado nas ideias políticas do Exército Branco relativas à preservação da dinastia Romanov, mas sim na ideia de salvar valores espirituais. E por isso, como eu já disse, é que ele aceitou a ajuda do Império Japonês e começou a criar
a considerar, na verdade, a ideia da restauração do trono imperial chinês. Então a ideia dele era que se o Império Chinês ele fosse restaurado, então várias nações da Ásia poderiam ser, digamos assim, se juntar, né, sob a proteção do Império Chinês e propiciar ali um renascimento espiritual que poderia ser benéfico ao mundo todo. Em 1919, a Mongólia ela foi invadida por tropas republicanas chinesas. O Bogd Khan era o líder espiritual e político da Mongólia, chefe do budismo Vajrayana na Mongólia. Ele foi deposto e pediu ao barão Ungern que viesse em seu auxílio. Então, no final de 1920, o barão e suas tropas adentraram o território mongol e em janeiro de 1921 ele começou um intenso cerco a Urga, hoje é o Ulaanbaatar, e depois de diversas tentativas, em fevereiro de 1921, ele conseguiu expulsar os chineses republicanos da cidade. Então, em 13 de março de 1921, a monarquia mongol ela foi restaurada e o barão Ungern foi nomeado pelo Bogd Khan como seu governador leigo. Era um tipo de generalíssimo do Bogd Khan. E depois disso, o barão publicamente se declarou budista e foi reconhecido por diversos lamas como o Avatara de Mahakala, que se manifestava para proteger o Dharma do materialismo. Eu até peguei uma imagem de Mahakala. Essa é a imagem de Mahakala que está numa mandala, na mandala do ventre da grande compaixão. Então, este é Mahakala. O barão ele era considerado, então, um avatar de Mahakala que se manifestava para proteger o Dharma contra o materialismo. Bom, conhecido pelo seu rigor, o barão Ungern não foi menos rigoroso em seu governo. Então ele iniciou uma profunda reforma política na Mongólia e ele punia a corrupção e a exploração com a morte. E aqui nós temos um dos seus traços humanos menos admiráveis. Ele tinha uma ausência de capacidade de flexibilização. E essa ausência fazia, por exemplo, que ele punisse soldados que eram surpreendidos embriagados com noites ao relento sob o gelo, o que acabava causando a morte de muitos deles. Da mesma forma, quando ele quis impedir os comerciantes chineses de elevarem os preços de suas mercadorias para a população mongol, ele enforcou os que se negaram a obedecer. E da mesma forma ele foi violento também com comerciantes judeus, que problemas semelhantes, problemas do que ele considerava sendo ganância. Né? Em resumo, com boas intenções ele acabava exagerando na dose de algumas coisas, apesar de que era um outro tempo, né? Era um tempo de guerra, de distúrbios sociais profundos e, obviamente, de extremismo típico dessas situações. Acredito que hoje em dia ele não ficaria nem um pouco feliz com as pessoas vendendo uma máscara, né, uma máscara N95 por R$25 ou um pacotinho de máscaras a mais de R$100. Acho que ele não ia gostar muito da ideia. Bom, o barão acabou sendo capturado e morto pelo Exército Vermelho e foi fuzilado pelos comunistas. E quando a notícia da sua morte chegou ao Bogd Khan e aos mosteiros budistas que ele protegia, foram realizados vários dias de ritos fúnebres em sua memória. E até hoje, um tanto veladamente, há budistas na Mongólia que cultuam a sua memória como a de um avatar de Mahakala. Infelizmente, a maioria dos budistas nunca nem ouviu falar do barão Ungern von Sternberg. Né? Aliás, os que ouvem falar gostam de falar mal, né, de reproduzir mentiras, ou tem como única fonte sobre ele a obra lá do Ossendowski, Bestas, Homens e Deuses. E como é óbvio, como o barão lutou contra os comunistas, ele é odiado por toda a galerinha da esquerda cirandeira. Né? Como ele também era contra a livre regulação do mercado, né, e defendia a supremacia espiritual sobre o dinheiro e sobre os objetivos políticos, ele também não é uma figura simpática para a nova direita
liberal, capitalista, empreendedora, coach, trabalha enquanto eles dormem, etc, etc, etc. Não é? Eu acho que aqui no Brasil, o meu templo é o único onde se cultua a memória do Barão como um avatar de Mahakala e um Bodhisattva protetor da tradição. Então, por isso, o quadro, né? Por isso nós temos um retrato dele na nossa sala de Buda, e eu compus até um mantra para ele, né? Eu compus um mantra Namo Dhammara Bodhisattvaya Om Dhammara Svaha, quer dizer, saudação ao Bodhisattva Barão, né? E Om Barão Svaha. Dhammara em sânscrito quer dizer barão, cavaleiro, portento, senhor e também aquele que causa tumulto na batalha. E o Barão Jungern é causa de tumulto entre os modernos até hoje. Então tá aqui o mantra que eu escrevi. Essa escrita aqui é a escrita Siddham, né? É uma escrita típica do sânscrito budista. Então eu escrevi em Siddham o mantra e a saudação ao Barão Jungern, como o Barão Bodhisattva protetor aqui do nosso templo e da nossa ordem, ok? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil, espero que eu tenha trazido informações úteis a todos vocês, e não se esqueça de curtir, de compartilhar o vídeo se você gosta do tema, deixa seu like, muita gente esquece, então deixa seu like, e até o nosso próximo vídeo. Tchau!